Paz, igreja. Boa tarde, é da boa noite. Que bom, meus irmãos, ver tantos rostos conhecidos, alguns desconhecidos, mas que atenderam a esse convite de nós, como homens, estarmos reunidos para ministrar, aliás, para sermos ministrados pelo Senhor. Meus irmãos, que bom que você pôde atender esse convite. Essa é a primeira de uma série de ações que nós queremos no Ministério de Homens, com o apoio do nosso querido pastor e aqui na igreja, movimentar e entender que o Senhor espera e nos chama a algo. Comentei rapidinho com os irmãos que às vezes nós nos envolvemos em tantas coisas, nos cansamos e muitas vezes a gente descansa, mas descansa se omitindo daquilo que é prioritário. E às vezes a gente se cansou porque a gente se envolveu com tantas coisas que o Senhor talvez não nos pediu. Tem uma canção que fala isso, né, que a gente às vezes se envolve com coisas que o Senhor nunca nos pediu. Então que seja esse momento para a gente parar, a gente abrir a nossa mente, a gente refletir. E eu queria convidar aqui o meu querido pastor, o Wilibaldo Rupental Neto, pastor que hoje atua ali na Igreja Batista de Hortência, mas que antes, ele vai poder falar, né, estava lá em Curitiba, na companhia do nosso querido pastor Ilquias, autor de livros, amigo do nosso querido pastor Felipe, que tem o prazer para nós aqui de recebê-lo, para que ele nos fale ao coração. Então eu queria convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça, para que nós possamos orar, tanto por nós, para que nós ouçamos a voz do Senhor, para que o Senhor também, na instrumentalidade do pastor, possa usá-lo nesta tarde. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa possibilidade que nós temos, Deus, de parar, Senhor, as nossas atividades, as correrias da vida, Senhor, para tal como Maria, Senhor, sentarmos aos seus pés e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos falar. Às vezes, Pai, o nosso comportamento é semelhante ao de Marta, tão envolvidos em tantas coisas, tão agitados, cansados. E o Senhor diz, Deus, na sua palavra, que o Senhor pede uma coisa apenas, que nós ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E nesta tarde, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor já trouxe em paz o pastor Wilibaldo, a irmã Juliana, os seus 4 lindos filhos. Foi uma alegria para nós passarmos esse tempo juntos aqui, Senhor, e certamente o Senhor usará o nosso pastor para falar ao nosso coração. Derruba, Senhor, todos os preconceitos e tudo aquilo, Senhor, que está no nosso coração, que é contrário à sua palavra. E que o teu Espírito tenha ampla liberdade para provocar, ó Deus, mudanças na nossa vida. Tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fala é para o nosso bem, porque o Senhor nos ama profundamente em Cristo. Muito obrigado por esse tempo. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Fique à vontade, pastor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja conosco, amém? Bom, como já dito aí, meu nome é Wilibaldo. Às vezes o pessoal fica lendo nas propagandas, fica pensando como é que pronuncia o nome, né? Aí se alguém estava na dúvida, é Wilibaldo, mas não tem problema chamar de Wilibaldo, de Vili, o nome é variado. Inclusive tem algum outro Wilibaldo aqui? Só para eu... O que vocês estão dando risada, gente? Não pode dar risada, isso aí é falta de respeito com o pastor. Não tem nenhum Wilibaldo? Vocês estão rindo, mas eu conheço outros Wilibaldos, viu? Eu conheço pessoalmente 3 Wilibaldos. Eu, meu pai e meu avô, né? Então, não é um nome tão raro assim, né? Tem 3 no mundo. Quer dizer, meu avô já faleceu, então são 2 Wilibaldos no mundo. Mas, brincadeiras à parte, estou aí para trazer a palavra de Deus hoje, com esse tema, descanso em meio às turbulências da vida. Tem sido difícil descansar? Por que tem sido tão difícil? Vocês têm visto as pessoas cansadas hoje? O que tem nos cansado e como podemos aprender a descansar? Bom, mas quem sou eu, né? Pode passar mais um slide. Meu nome é Wilibaldo Rupental Neto. Sou bacharel em teologia pela FAUAPAR, sou bacharel licenciado mestre em história pela UFPR, sou professor na FAUAPAR, pastor na Igreja Batista Hortência, mas o que é mais importante, sou servo de Jesus Cristo. Amém? Títulos vão passar, lá no céu não vai ter esse negócio não, vai ter todo mundo igual, todos servos de Jesus, e isso é o mais importante, isso que dá sentido à nossa vida. Então, como servo de Jesus, tenho seguido a Ele, e Deus, na sua misericórdia, me deu um grande presente, que é a minha família. Então, minha esposa
Juliana e nossos 4 filhos, Benjamin, o mais velho, com 8 anos, Enoque, com 5 anos, vai fazer 6 esse mês, Israel, 3 aninhos, e o Josias, com 10 meses. Graças a Deus, nossos 4 filhos aí têm crescido a cada dia pela misericórdia do Senhor. E hoje eu vim para falar a respeito desse tema por uma razão. O Rafael, o pastor Felipe me convidaram por conta do meu livro Igreja do Cansaço. Esse livro é um livro que vai basear, vai fundamentar a nossa conversa hoje. Mas cabe eu explicar o que é esse livro. Esse livro surgiu, meus irmãos, no meu coração, quando eu estava lendo um outro autor. Um autor com um nome talvez mais difícil que o meu, que é Byung-Chul Han. Um autor sul-coreano que dá aula na Alemanha, leciona filosofia hoje na Universidade de Artes de Berlim. E é um autor do nosso tempo. Então, muitas vezes nós lemos autores de sociologia, de história, de filosofia, que são de outros tempos. E está tudo bem. Eu, como historiador, estou bem acostumado a isso. Mas é interessante nós lermos autores de agora, do nosso tempo, que compreendem o que estamos passando. E por que me chamou a atenção Byung-Chul Han? Porque muita gente, às vezes, critica a igreja usando como referência autores do passado. Vocês já ouviram alguém criticar a igreja usando, por exemplo, Freud, Sigmund Freud, o psicanalista, já viram ou não? Freud, Nietzsche, o filósofo Nietzsche, já ouviram ou não? Quem mais se usa para criticar a igreja? Karl Marx, Foucault, esses autores críticos, me chamou a atenção por esse cara ser um filósofo, e ele criticar esses autores falando que são autores ultrapassados. Que o mundo que esses autores criticavam não existe mais. São autores que criticavam a igreja porque se vivia num tempo do quê? Um tempo de autoritarismo. E a igreja participava disso. Hoje o mundo mudou tão drasticamente que os problemas são outros, e a igreja, que antes era vista como dificuldade, hoje, na verdade, pode se tornar algo mais importante para a sociedade do que as pessoas imaginam. Byung-Chul Han é um autor que, apesar de ter formação teológica, a formação principal dele é filosofia, e ele não é lido apenas no meio cristão, ele é lido principalmente fora. Se você perguntar para um filósofo, muitos filósofos hoje têm estudado Byung-Chul Han, muitos sociólogos, muitos historiadores. E esse autor me chamou a atenção principalmente por causa de um livro, Sociedade do Cansaço. Alguém já ouviu falar de Sociedade do Cansaço? Alguns já ouviram falar. Esse livro se tornou um best-seller por tratar de temas atuais que vão desde o trabalho ao uso das tecnologias e redes sociais. Porque às vezes a gente lê filósofos, sociólogos de outros tempos. Ele é um autor que conhece as redes sociais e tem pensado o efeito delas na vida das pessoas. Tem olhado o modo que nós trabalhamos hoje, não mais batendo cartão às vezes, mas essa vida louca que muitos têm, como os Ubers, né? Que faz o próprio tempo de trabalho e não pensa nas consequências disso. A obra dele foi traduzida para várias línguas, inclusive para o coreano, porque ele escreve em alemão. Foi traduzido em português como Sociedade do Cansaço. E no inglês ela foi traduzida com outro título, The Burnout Society, que seria a Sociedade do Burnout. Quem aqui já ouviu falar de burnout? Levanta a mão. Quase todos. Veja, ele é um autor que traz respostas à pergunta: por que nós estamos vivendo em uma sociedade do burnout? Quantos pastores nós já ouvimos falar que tiveram burnout? Quantos pastores nós ouvimos falar que inclusive tiram suas próprias vidas? Isso não é por acaso, gente. É fruto de uma sociedade doente que tem contaminado a igreja. Por isso, o livro Sociedade do Cansaço me inspirou a escrever o Igreja do Cansaço. Veja, é inspirado, tanto é que o formato do livro é proposital, a cor do livro roxa é proposital. Eu não tento esconder e fingir que eu que inventei a roda. Não, é um livro fundamentado no Byung-Chul Han. Inclusive, essa obra foi traduzida para o alemão, a fim de que também se possa ler
né, nesta língua originária do autor. Mas por que isso? Por que estudar a sociedade do cansaço? Por causa de Romanos 12. Vocês conhecem o texto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu não me amoldar a este século, a esse mundo, a essa sociedade, eu preciso ter a capacidade de criticamente perceber dentro de mim o que já está amoldado. Quando Paulo fala, não vos amoldeis, não é cuidado com o risco de se amoldar. É vocês já estão amoldados e precisam renovar a sua mente para não estar cada vez mais tomando essa forma, mas serem diferentes desse mundo. E por isso escrevi esse livro, gente, Igreja do Cansaço. 9 capítulos que eu vou explicar aqui, dando foco a alguns deles, como o primeiro, que é pregação da positividade. Veja, não é positivismo, acho que muitos já ouviram falar em positivismo, né? Não é também pensamento positivo. A positividade é um conceito do Byung-Chul Han. É um conceito que pode ser expresso da seguinte forma: hoje vivemos em um tempo onde não há negatividade, mas positividade. Onde se incentiva a não cobrar as pessoas, indicando que elas devem melhorar, mas incentivando as pessoas apesar dos seus erros e defeitos. Como isso se reflete na igreja, gente? Com pregadores que não confrontam o pecado. Pregadores que falam apenas, você pode todas as coisas em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, você é um herdeiro do Senhor, e não confrontam para mudança de vida. Cada vez mais temos esses pregadores que muitos chamam de pregadores coach, inclusive. E vemos isso na obra de Byung-Chul Han. Ele diz, não é mais tempo do não, mas o tempo do sim, do yes we can. Cada vez mais o tu podes tem substituído o tu deves. Isso foi percebido, por exemplo, por um autor chamado Iago Martins. Vocês já ouviram falar, Iago Martins? Alguém aqui? Alguns já ouviram falar. O Iago escreveu junto com Pedro Pamplona e o Guilherme Nunes esse livro, Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching, fazendo críticas a essa situação. Mas o Byung-Chul Han, na sua obra, já nos apontava para esse destino. Por isso que o Iago Martins, quando leu o livro, se surpreendeu ao ler o primeiro capítulo. Na propaganda que ele fez do livro, falou assim, só o primeiro capítulo já faz o livro valer o peso dele em ouro. Falou assim, eu falei, meu Deus do céu, nem eu faço uma propaganda dessa, né? Rapaz, por que ele ficou surpreso? Porque ele percebeu que poderíamos ter previsto o que estava acontecendo em meio à igreja. Não precisávamos ter deixado crescer essa teologia do coaching e deixar do tamanho que está hoje. Gente, quantos pregadores coaching hoje? E olha o espaço que eles têm. Pega lá a lista dos mais famosos pregadores no Instagram. Os mais famosos são o quê? Teologia coaching. É o que mais vende. É o que as pessoas têm buscado. Por quê? Porque é algo que agrada aos ouvidos. Mas isso é fruto também de uma sociedade do desempenho, que é essa sociedade do cansaço. Na nossa sociedade, por conta da lógica do desempenho, é comum a afirmação por parte de cada pessoa de um eu ideal. Veja, as pessoas são incentivadas, motivadas, e se fala, você tem potencial para alcançar o que você quiser, para ser quem você quiser. E isso não é verdade. Meus irmãos, temos que ser realistas. Todos aqui, com respeito, gente, todos aqui têm o mesmo potencial para todas as coisas? Cada um tem sua qualidade, sua fragilidade. Eu não tenho potencial para ser bom em todas as coisas. Mas não é isso que é ensinado em muitas igrejas. Você pode ser o que você quiser. Não pode. É o mesmo discurso lá do mundo, que fala você pode ser o que quiser, e a criança fala, então eu sou um cachorro. Já viu isso ou não? Tempo atrás, uma pessoa falou comigo, pastor, eu estou com dificuldade lá no colégio, que eu sou coordenadora lá, e tem uma menina lá que disse que é um lobo, e a gente tem que tratar ela como lobo.
Falei, meu Deus do céu, vai fazer o quê? Jogar um pedaço de carne para a menina? Duvido que coma, né? Mas tem que respeitar ela como lobo. Olha que loucura, gente. E vem do mesmo discurso, você pode ser o que você quiser. Não, você não pode ser o que você quiser. Não, existem condições na vida e faz parte. Porque nós não estamos nesse mundo para nós sermos quem quisermos. Nós estamos nesse mundo para cumprir um propósito de Deus para nós. Nesse sentido, nós podemos olhar para Filipenses 4 e ver como está sendo pervertido o texto. Porque sempre se lê Filipenses 4,13. Tudo posso. E aí os caras usam o texto e falam, eu posso todas as coisas, posso ser o que eu quiser naquele que me fortalece. E aí a gente tem que falar, leia o versículo anterior. Parece que não existe, né? O texto está solto, é pinçado, é tirado. Texto anterior, verso anterior. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está falando, incentivando, falando, vá, você consegue. Todas as coisas que você quiser. Paulo está incentivando e falando, meu irmão, se você está sofrendo, saiba que você vai conseguir naquele que nos fortalece. Está passando necessidade, está passando fome. Crê em Deus que está te sustentando, te dando graça. É o contrário do que é pregado, gente. O evangelho está sendo pervertido. E veja, isso é fruto de uma sociedade desgastada, cansada, estragada, e isso tem entrado na igreja. Isso tem formado modelos de homens errados. E eu pergunto para você, quem aqui tem filho homem? Levanta a mão, vamos ver. Eu tenho 4. Pergunto para você agora, meu irmão, que tipo de homem você quer que o seu filho seja? Que tipo de homem você quer que o seu filho seja? Veja, muitos querem que seu filho tenha o que não tiveram, focando no ter e não no ser. Eu venho de Curitiba, passei 14 anos lá no condomínio onde eu morava, um dos porteiros era um crente que não estava indo na igreja. E eu estava conversando com ele. Não, pastor, não vou na igreja porque eu sou de tal igreja e minha esposa é de outra. E eu quero ir na minha igreja levar minha esposa, ela não quer ir junto. Eu falei, por que você não vai com a sua esposa na igreja dela, então? Não, porque eu queria ir na minha. Eu falei, meu irmão, e sua filha? Ah, minha filha queria ir naquela igreja. Eu falei, então, meu irmão, você está deixando de ir na igreja da sua família, está deixando que sua família vá na igreja por uma questão de gosto. Aí, conversando com ele sobre a filha dele, ele falou, não, mas o meu grande desejo é que minha filha tenha aquilo que eu sempre sonhei em ter e não tinha. Por isso que eu trabalho tanto. Eu falei, meu irmão, você não cresceu na igreja? Cresci. Você está preocupado que sua filha tenha o que você não teve e está esquecendo de oferecer a ela o que você teve. Sua filha está crescendo longe do caminho do Senhor, porque você não está tendo o foco correto. Será que a gente tem que estar preocupado com o quanto nós damos para o nosso filho ou o que nós estamos alimentando espiritualmente eles? Devemos ter modelos de homens segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão crescendo, às vezes olhando lá no Instagram, olhando na internet e tendo modelos de homens errados. E às vezes é pregador. Não, pai, mas eu estou vendo um pregador aqui. Gente, pregadores que incentivam errado. Pregadores que a foto no Instagram é com um carro de luxo atrás, dizendo que isso é ser servo do Senhor. Pregador tirando foto num jatinho particular, falando, olha o que Deus está me dando. Esse é o modelo de homem que você quer? Eu sou professor de teologia. E eu ouvi uma história de um professor de teologia de outro país, que levou os seus alunos para conhecerem as igrejas e os museus na Inglaterra. E ele foi mostrando as igrejas, contando as histórias, mostrando os museus e os lugares, até que chegou numa casa. A casa onde morou John Wesley. Já ouviram falar de John Wesley? E mostrou essa casa de John Wesley, mostrou os cômodos. Então ele foi e disse, bom gente, vamos embora, está na hora. Chamou todo mundo, fez a contagem. Faltava um jovem.
Falou, vou voltar lá para buscar ele. Foi. Encontrou aquele jovem de joelho no chão, justamente no lugar onde John Wesley orava, chorando e dizendo, Senhor, faz de novo, Deus, faz de novo. Aquele professor foi, tocou o seu ombro e disse, Billy Graham, está na hora de nós irmos. A gente olha grandes exemplos, grandes referências, grandes modelos, e Billy Graham é um modelo para nós. E a gente esquece que eles tiveram bons modelos e por isso se tornaram quem se tornaram. E agora, quem são os modelos hoje? Dou graças a Deus quando eu vejo pessoas conhecendo Billy Graham. E agora eu pergunto, quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Talvez alguém fale, né? Todo mundo. Será que os nossos filhos ouviram falar de Billy Graham? Tempo atrás eu conheci um casal americano, amigos pessoais de Billy Graham. Eles vieram ao Brasil para dar palestras, foram em Curitiba e dariam uma palestra na FAAPAR. Conversando com eles, eu queria saber sobre Billy Graham. E eles conversando comigo falaram, puxa, mas você é tão jovem e conhece a história de Billy Graham? Eu falei, claro que sim. E eles falaram, puxa, nossa tristeza é que nos Estados Unidos a gente fala com os jovens e eles nunca ouviram falar. Jovens cristãos que nunca ouviram falar de Billy Graham. E eu falei, olha, eu acho que aqui é um pouco diferente. E aí nós fomos para a FAAPAR e eu fui fazer uma palavra de introdução àquele homem, aquele palestrante. E eu falei, gente, hoje quem vai falar conosco foi amigo pessoal de Billy Graham. E perguntei, quem aqui conhece Billy Graham? E todo o auditório levantou a mão. A esposa dele olhou para trás, viu aquelas mãos levantadas e começou a chorar. Porque ela viu que o seu amigo deixou um legado, que ultrapassou fronteiras, que ultrapassou países. Um modelo do que é ser um homem de Deus. Que modelos nós estamos passando aos nossos filhos, gente? Se você não está passando modelo nenhum, sabe que nossos filhos estão consumindo lá fora modelos estragados de homens. Modelos pervertidos por uma sociedade cansada. Que ensina que ser não é tão importante como ter. Que ensina que o mais importante é quantos seguidores temos. São os números, e às vezes ensina que, inclusive, Jesus deve ser visto assim. É o que nós chamamos de confissão positiva. Jesus sendo visto como um gênio da lâmpada que realiza a nossa vontade. Já viram isso ou não? Jesus, basta eu pedir que o cara lá de cima vai me dar. Orar não pedindo, mas ordenando. Há um autor da confissão positiva que ele escreve dizendo assim, quando eu oro, eu não peço, eu exijo meus direitos. Olha que loucura, gente. Eu não faço isso não, meu direito é ir para o fogo do inferno, eu prefiro ficar com a graça de Deus. Eu não tenho direito nenhum de exigir de Deus, porque tudo que eu tenho é graça, é misericórdia do Senhor. Mas tem gente que perverte o evangelho. Por isso, meu amigo Rodrigo Bibo escreveu o livro O Deus que Destrói Sonhos. Deus que destrói, pois é. Nosso Deus não é um Deus que realiza sonhos. Deus não existe para realizar o seu sonho, meu irmão. Você existe para realizar o plano de Deus. Por isso que Ele pega o nosso sonho e destrói. E cria algo novo, um plano dEle, que é bênção na nossa vida. E por confundir isso, às vezes a gente enxerga as coisas da forma errada. Uma palavra importante, a sua família, meu irmão, a sua família, às vezes você fala assim, minha família é meu sonho. Se é assim, é errado. A nossa família não é o nosso sonho realizado. A nossa família é o sonho de Deus para a nossa vida. Amém? É o sonho de Deus. Se você tem um filho, não pense, não, esse filho eu planejei, eu escolhi com minha esposa. Ilusão, meu amigo, a gente não escolhe nada, Deus é quem atua. A gente acha que está no controle, mas não está. Se eu estivesse no controle, você acha que eu tinha 4 meninos? Rapaz, dá trabalho esse piazinho. Tempo atrás eu conheci um vizinho lá que tem 5 filhos. Eu falei, tenho 4 filhos. Ele falou, eu tenho 5. Eu falei, eu tenho 4 meninos. Ele, você ganhou, porque eu tenho 3 meninas, né? 3 meninos não vale por um menino, né, de trabalho, né? Rapaz, mas é bênção de Deus.
4 meninos. Graças a Deus por isso. Agora, eu conheço gente que se frustra. Quando minha esposa estava grávida do 4º menino, sabe o que aconteceu? 3 meninos, a gente passeando, ela grávida. Nós fomos numa lanchonete. A menina que atende lá, ela olhou, são 3 meninos que vocês têm. Ela falou, é isso, são 3 meninos. Aí ela olhou a barriga, agora é menina, né? Aí a minha esposa falou, não, mais um menino. Ela falou, puxa, que pena. Daí minha esposa, não. Eu também só tenho meninos e sempre sonhei ter uma menina. E minha esposa falou, puxa, mas nós estamos gratos pelo presente que Deus está nos dando. Filho não é para realizar a própria vontade, filho é para glorificar o nome de Deus. 4 filhos. Meu nome é Vilibaldo Pental Neto, vocês viram, né? 4 vezes eu podia ter botado o nome Vilibaldo. Todo mundo me questiona. Teve uma vez que eu fui numa igreja, uma senhora veio e falou, o próximo você tem que botar Vilibaldo. Aí eu falei para ela que eu vou falar para vocês. Por que não tem nenhum Vilibaldo nos nomes? Gente, o nome deles tem propósito. Benjamim, Enoque, Israel, Josias. Benjamim, filho da alegria. Quando minha esposa estava grávida do 1º filho, ela veio para mim e chegou assim, amor, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faria se eu te dissesse que estou grávida? Todo ser humano normal, quando ouvir isso, o que ele vai pensar? Está grávida, né? Não passou na minha cabeça, porque eu não sabia que eu podia ter filho, né? Nunca tinha feito filho antes. E eu achei que era uma pergunta retórica, né? Eu pensei assim, já pensou se tu estivesse grávida? Nossa, eu ia ficar desesperado. Ia ficar sem dormir, ia correr atrás de emprego, ia ser uma loucura. Por quê? Porque eu estou grávida. O que vocês acham que eu fiz? Fiquei desesperado, corri atrás de emprego. Eu falei para ela, fui sincero. Mas Deus me deu tanta alegria nesse filho que eu não planejei, que o nome é Benjamim, filho da alegria. Veio nosso 2º filho, Enoque, significa consagrado. Eu entendi que nossos filhos são consagrados ao Senhor. E aí veio minha esposa e perguntou, amor, e quantos filhos será que a gente vai ter? Eu falei, vai ter? Não, somos 2, eles são 2, escolhe um, escolhe o outro e a gente cuida. E ela olhou, você já orou sobre isso? Minha esposa me deu um rapa espiritual, né? Mas eu, orgulhoso, falei, não orei, nem vou orar. Vai que Deus quer diferente. E eu comecei a ser incomodado por Deus. Incomodado 1 dia, 2 dias, até que eu entendi que era para ter outro filho e tive paz. Uma paz que excede todo entendimento. Tivemos 3º filho, sabe qual é o nome? Israel, aquele que luta com Deus. 4º filho, Josias, Deus cura, Deus sustenta. À noite eu vou contar por que Josias. Mas cada um deles tem um significado na nossa história de família. Sabe, por isso é o nome. Pergunta para os meninos, Rafa pode perguntar depois. Cada um deles sabe o significado do seu nome, porque sabe que faz parte da história do que Deus está fazendo. Eu nunca coloquei Vilibaldo, e eu não vou colocar, porque eu não tenho filhos para mim mesmo, mas eu tenho filhos para a glória de Deus. Não é para o meu nome ser perpetuado, mas para o nome de Deus ser exaltado. Entenda, meu irmão, é o sonho dele que importa e não o seu sonho. Mas veja só. Há hoje uma mentira sendo espalhada, que você pode ter o que você quiser. Tem até um pregador que falou isso aqui, Deus não deixaria você ver algo que Ele não possa te dar. Rapaz, Moisés ia olhar e falar, meu amigo, você não sabe o que eu passei então, né? Vi a terra prometida e Deus falou, não vai entrar não, filho. Que heresia é essa, gente? Olha a mentalidade que o povo está vindo. Chega ao ponto, pode passar mais um slide, que tempo atrás questionaram um pregador da confissão positiva e falaram, puxa, mas você é cheio de dinheiro, fala esses negócios, mas Jesus andava em jumentinho. Não, o jumentinho naquela época era o Cadillac de hoje. Claro, ele tem Cadillac, ele quer justificar. Jumentinho é jumentinho, coisa simples, gente. Vamos colocar aí, é como se fosse uma bis. Com todo respeito ao irmão que tem a bis, tá? Não estou te ofendendo, não. Tá? Mas é algo
simples de locomoção, não é um carro de luxo. Não é essa a ideia. Tanto é que os judeus tinham a profecia de Zacarias que o Messias chegaria montado num jumento. E os outros povos zombavam dos judeus, sabiam disso? Tem uma história de um rei que chega para um rabi e fala, olha, se quiser eu empresto um dos meus muitos cavalos para o seu Messias quando ele chegar. Porque eles zombavam, o jumento é um animal simples e sempre foi. Jesus era simples, não tinha onde repousar a cabeça, não tinha nem jumentinho, teve que pegar emprestado. Quem somos nós para falar que Deus tem que me dar isso ou aquilo, gente? Deus supre as nossas necessidades pela sua bondade, mas Ele não tem nenhuma obrigação conosco. Somos nós que temos obrigação com Ele. Diante disso, gente, surge também uma autocobrança. Porque se eu ouço isso e as coisas não acontecem na minha vida, o que eu começo a pensar? Se eu sou filho de Deus e eu posso todas as coisas e eu não consigo, ou não tenho fé suficiente, ou estou em pecado, ou não sou um escolhido. E o que há de gente sofrendo por aí por causa disso? Não, Deus não me ama porque não me deu dinheiro. Não orei para ficar rico e não consegui, não sou escolhido de Deus. Meu irmão, olha a bobagem que está sendo criada. Uma autocobrança que tem gerado ansiedade. O psiquiatra Ismael Sobrinho diz que isso é fruto de uma ideia que coloca o ser humano como protagonista da cura, achando que toda enfermidade é sinônimo de pecado ou falta de fé. E aí surge a pergunta, e as doenças emocionais? Pode passar mais dois lá, aí mais um. E as doenças emocionais? Tem muita gente ensinando por aí que a ansiedade é fruto de falta de Deus. Isso não é verdade, não. Passa mais um slide. Eu até escrevi junto com um amigo um outro livro que pediu para si a morte. São os personagens da Bíblia que chegaram ao ponto de sofrer tanto que pediram para morrer. Moisés, Elias, Jó, Jonas, Rebeca, Jeremias, Davi, todos esses. E Deus não falou, já que você quer morrer, eu vou te fulminar. Todos esses Deus cuidou e amparou. E a gente quer olhar e falar, não, se tem ansiedade é falta de Deus, falta de oração. Será que é tão simples assim? Ou será que é uma visão errada, fruto de uma sociedade cansada? Tempo atrás, um amigo pastor me contou que a esposa dele estava com depressão. E uma irmã da igreja foi até a casa dele. E chegou lá e falou, eu vim visitar a irmã. Chegou para ela e falou, irmã, vim aqui trazer a palavra que isso aí é falta de fé. A irmã tem que precisar de remédio, é falta de fé. Quem tem fé não precisa de ajuda humana, não. Diz que essa mulher ouviu isso e falou, minha irmã, com todo respeito, mas tua irmã tem menos fé ainda. Eu não, eu tenho fé. A irmã está usando óculos, por que não ora para Deus para curar a sua visão? Eu sei que a irmã toma remédio para pressão também, a irmã tem menos fé que eu, então. A mulher ficou desconcertada e saiu. Será que é falta de fé? Ou é uma visão errada que às vezes a gente tem? Kenneth Hagin Jr., pregador da confissão positiva, quando questionado a respeito de dizer que as pessoas não precisam de remédio, ele diz, não, o remédio deve ser utilizado até que você tenha fé o suficiente a ponto de não precisar usá-lo. O que ele está dizendo? Se você precisar usar remédio, você não tem fé. Tempo atrás, eu recebi uma palavra, gente, de alguém que veio até mim. Eu tomo remédio psiquiátrico, gente. Minha família tem histórico de problema psiquiátrico. Meu pai tem esquizofrenia, meu irmão tem bipolaridade. Eu tomo remédio preventivamente, pela graça de Deus. Nunca tive nada, mas tomo preventivamente. Tenho acompanhamento. Um dia eu pregando, mencionei isso. Depois do culto veio uma mulher. Pastor, recebi uma revelação de Deus, trouxe uma palavra para o senhor. Em nome de Jesus está curado e não precisa mais de remédio. Falei, irmã, eu conheço muito bem Deus e Deus me conhece. Se a irmã está trazendo uma palavra da parte de Deus, ele vai me confirmar. Agora, se Deus não está trazendo e a senhora está inventando, ele vai confirmar também. A mulher se assustou. Tem gente que não é questionado diante dessas palavras, mas não tem tido sabedoria para falar as coisas da forma correta. Conheço um caso de uma pessoa, tinha problema psiquiátrico, foi numa igreja, declararam a cura, falaram que não precisava mais de remédio.
O problema tinha paranoia, desconfiava das outras pessoas. Sabe o que esse cara fez? Voltou em casa e falou, não vou mais tomar remédio. Ficou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E começou a desconfiar da esposa que estava tramando contra ele. Depois desse tempo tentou matar a esposa. Graças a Deus não matou. Mas fruto do quê? De uma visão errada, de uma teologia positiva. Precisamos cuidar, gente. Precisamos cuidar o que está sendo ensinado. Vou pular um pouquinho e ir para o 2º capítulo agora para a gente também abordar. Erosão do outro 2º capítulo. Vou apresentar brevemente só para a gente pensar e já refletir. Nesse capítulo eu falo sobre a perda do amor pelo próximo. Hoje muitas pessoas têm perdido a sensibilidade para amar o próximo. Zygmunt Bauman já percebia isso. Rafael hoje conversou comigo e mencionou o Zygmunt Bauman. Bauman dizia que hoje vivemos em tempos líquidos. Hoje os relacionamentos não são mais sólidos, são líquidos. Antigamente uma amizade era para a vida toda, hoje em dia amizades são desfeitas com facilidade. E ele usa o Facebook como comparativo. Já viram um amigo de Facebook ou não? E ele fala, olha, conheci alguém que tem menos tempo que eu de idade e tem 500 amigos no Facebook. Como é que pode se eu não tenho nem 5 amigos direito e eu tenho 80 e poucos anos? O que ele considera amigo não é o que eu considero, certo? E a gente fala, cada vez mais as amizades estão se tornando como de Facebook. Como que é a amizade de Facebook? Você vai lá, com um clique você faz amizade, com o mesmo clique você pode desfazer. Ele fala, hoje todos os relacionamentos são líquidos assim, fáceis de fazer e fáceis de desfazer. Pessoas que casam já planejando o divórcio. Já viram isso ou não? Que casa já dizendo, olha, se não der certo é só acabar, é só separar e pronto, está tudo bem. Já casa esperando. Gente, uma coisa é acontecer uma fatalidade, alguma situação, mas casar já planejando o fim. Relacionamentos na igreja onde uma palavra já gera uma morte no coração. Tempo atrás eu conversei com alguém de uma igreja lá em Curitiba. Ah, tal pessoa morreu para mim. Eu falei, por quê? Não, o dia eu fui falar com ele, nem me olhou na cara. Eu falei, meu Deus do céu, o cara não te olhou, você matou ele no seu coração. Eu falei, meu Deus, não sei se eu já não te respondi. Às vezes a gente está concentrado, né? Eu falei, olha, me desculpe, mas pensa comigo. Às vezes eu tenho que abrir o culto. Estou na correria com as crianças, boto no carro, aquele negócio. Chego, às vezes, quase atrasado, tenho que sair correndo. Tem gente que pode vir me cumprimentar. Eu não vou ver, você vai me matar no seu coração se eu não te cumprimentar? Pessoas que não têm essa sensibilidade. Agora, o Bill Churran diz que isso está se tornando cada vez pior. Que há uma erosão do outro, onde há uma narcisificação da sociedade. Isso nos faz pensar na fala de Jesus. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí muita gente fala assim, bom, mas para amar o outro eu preciso primeiro me amar. Uma coisa é autocuidado, outra é você se dedicar a se amar intensamente. E tem gente que passa a vida inteira se amando, né? Ah, se primeiro preciso me amar, deixa eu me amar bem. Aí passa a vida focado em si mesmo. Teve gente que casou consigo mesmo, já viu isso ou não? Diz que uma mulher casou com ela mesma, não se aguentou e se divorciou, né? Que loucura. Se amar, gente. O desafio de Jesus é você já se ama, então olha para o outro também. Você já gosta de você mesmo, então começa a se preocupar com o outro. E cada vez mais a sociedade está se tornando destrutiva. Agora, vamos pular um pouco. Pode pular? Lá mais para frente ainda. Mais um. Mais outro, depois a gente volta. Diante disso, o que tem surgido hoje? Pregadores e pastores que ao invés de amar aqueles que eles estão cuidando, amando a si mesmos, jogam um peso e cansaço sobre os outros. Uma cobrança gigante. Não a cobrança você deve deixar o pecado, mas você pode todas as coisas. E você precisa fazer para mostrar. Uma sociedade do desempenho.
E lendo esses dias esse texto de Ezequiel, lembrei disso. Ezequiel 34, de 1 a 4. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram o doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta os desviados, nem procuraram as perdidas. Antes, têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Tem muita gente saindo da igreja hoje, das igrejas, e a gente julga, né? Ah, são desigrejados, pastor. Por que essa pessoa tem saído da igreja? Às vezes, realmente, por erro da pessoa, mas tem pessoas que têm saído de igrejas porque essas igrejas estão doentes, estão adoecendo elas. Quando eu li esse texto, na devocional que eu fiz com minha esposa, ela e eu nos lembramos de uma situação, de uma ovelha da nossa igreja. Uma pessoa que veio para a nossa igreja com um peso sobre ela. Um peso, um fardo pesado que foi colocado. E diante desse fardo, ela está descobrindo um novo modo de viver. Não de uma sociedade cansada, não de uma igreja do cansaço, mas do descanso no Senhor. E nós fizemos um momento de integração lá na igreja, apenas para ela e mais uma pessoa, onde eu expliquei como é a nossa igreja. Separamos algumas horas ali só para concentrar nela. E ela ficou constrangida e começou a chorar. E ela falou, nunca imaginei que poderia haver uma igreja assim. A igreja da qual eu venho é uma igreja que cobra sobre mim, que eu faça cada vez mais e diz que o meu valor está no que eu produzo. E diante disso, a gente conversou com ela. E ela chegou e falou, pastor, eu gostaria de servir aqui na igreja. Eu falei, não, minha irmã, o seu marido não precisa ser alcançado? Precisa. Eu falei, seu primeiro ministério é a sua casa. Se você quiser servir, tudo bem, mas o primeiro serviço é você amar o seu marido. Mas meu marido, puxa, o outro pastor falou que ele estava destinado ao inferno, não tinha o que fazer. Eu falei, minha irmã, se está destinado ao inferno, a gente vai lá e resgata. Esse é o seu ministério. E para servir depois, pastor, o que eu preciso fazer? Lá na igreja me falaram que eu precisei mandar o meu olerite para a igreja, para ver se eu estou dando o dízimo perfeito. Minha irmã, não sinta a cobrança dessa forma aqui. Fardos pesados amarrados sobre os outros, porque não tem entendido isso aqui. Precisamos aprender a cuidar. Agora volta um slide. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Imagino que vocês possam ter perguntas, mas primeiro vamos pensar junto aqui. Vocês já ouviram pregações da positividade? Vocês já ouviram pregações que deturpam o evangelho? Muitas igrejas foram moldadas à lógica da positividade, mas há pessoas acordando, se deparando com a verdade do evangelho e às vezes pela leitura da palavra. Essa mulher estava lá dentro daquela igreja, sabe como é que ela abriu os olhos? Lendo a Bíblia, fazendo estudo bíblico. E ela falou, a igreja lá não incentivava, falava que era perigoso ler a Bíblia. Mas ela começou a ler, mesmo assim, e seus olhos se abriram. Vocês já viram pregações desse tipo, gente? Pregação da positividade? Alguém aqui já viu ou não? Levanta a mão. É o que mais tem hoje na internet, ou não é? Alguém já se deparou com isso e gostaria de dar um testemunho? Um espaço para fala agora. Enquanto vocês vão pensando aí, tempo atrás eu me deparei com essa situação com um aluno da FAUAPAR. Um aluno chegou para mim com dúvidas. Falou, pastor, eu queria tirar algumas dúvidas. Um amigo meu falou que, por eu ser filho de Deus, eu posso pedir a Deus o que eu quiser, eu vou ter. É assim mesmo? Falei, meu irmão, o que você acha à luz das Escrituras? Falei, pastor, eu não sei, eu achei estranha essa conversa. Falei, que bom, quer dizer que você tem alguma leitura da Bíblia. Eu falei, Jesus tinha muito dinheiro ou não? Não, Jesus não. Mas os outros, né, pastor? Eu falei, mas Paulo tinha dinheiro?
Paulo era rico, será? Ou Paulo passava aperto e necessidade às vezes? Paulo tinha que trabalhar ou não, meu irmão? Não sei, pastor. Então vamos ler a palavra. Vamos estudar. Tem muita igreja aí que a única coisa que não faz é abrir a Bíblia e ler, né? Tempo atrás eu fui no encontro de pastores de várias denominações. E aí o pregador veio, começou a falar. Terminou de falar, veio um outro, de outra denominação. Abriu a Bíblia, leu, falou, gente, não é por nada não, mas eu não consigo pregar sem primeiro ler a palavra. Deu nos dedos do outro, né? Ele falou, se eu vou pregar, eu tenho que pregar o quê? Se não é a palavra de Deus. Trazendo luz a nós. Vocês já se depararam com algo assim? Alguém aqui já se deparou ou não? Gostaria de compartilhar. Olha aí. Boa tarde. Na minha conversão, bem lá nos anos 90, eu tinha me convertido, aí fui passar uma tarde na casa do meu pastor, na época, e aí, conversando com ele me deixou na sala com a televisão ligada e estava ligado numa TV lá, num canal, né, na verdade. E aí estava passando um pregador falando, e aí ele citando, né, o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, né, onde ele falou assim onde falava assim que Deus, pela sua graça, né, no caso de Jesus, pela sua graça, sendo rico, tornou-se pobre, para que nós, pobres, tornássemos ricos, né? Ele construiu toda uma teologia em cima desse texto, e eu fiquei assim abismado com aquilo, porque eu era recém-convertido, mas eu não concordava com aquele texto, porque não fazia sentido, né? E então eu fiquei com essa batalha dentro de mim por um tempo, até que eu consultei meu pastor, falei assim, eu acho errado isso aí. Fosse, mas você está certo, porque o que está falando aí ele não existe, né? E é interessante que depois, estudando teologia, tive contato com outros pastores que infelizmente faziam uso desse mesmo texto, nessa mesma pegada, e aquilo ficou me perseguindo por um bom tempo ainda, porque a gente continua vendo essas coisas acontecer e infelizmente é o que vai continuar, né? Por essa razão que é importante a gente estar firme vendo a palavra e conhecer as Escrituras para poder trazer a verdade, trazer a luz para as pessoas que estão sendo enganadas hoje, constantemente. É ótima fala. E desde aquele tempo, mas se olhar para trás, desde o tempo de Paulo, meu irmão. Quando Paulo escreve para Timóteo, é o contexto no qual ele fala aquele famoso texto, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual que é o contexto? De pessoas usando o ministério para lucro, fonte de lucro. Ele fala, realmente, é uma grande fonte de lucro, mas não é o lucro financeiro. Mas estavam usando para isso. E tem, gente. E Deus vai cobrar. Mas cabe a nós que estamos aqui cuidarmos da igreja de Cristo para enxergar esse mau uso da palavra de Deus, esse evangelho pervertido, gente. É uma teologia da prosperidade que não condiz com a palavra, que gera um anseio errado no coração e conduz errado. Hoje em dia, meu irmão, se fala muito no marketing, né? Se usa muito o marketing por aí. E o pessoal no marketing fala, tem que sempre ir na dor da pessoa. Já viu essa expressão, gente? A dor, para atender a dor da pessoa. A dor, entre aspas, que é atendida aí é o quê? A ambição. O desejo por mais. É o mesmo que faz o pessoal cair naqueles golpes. Já viram os golpes? Você manda R$1.000 que você vai ganhar 10 mil. Por que tem tanta gente que cai nesse golpe? Não é algo meio óbvio que se você... Perdão, meu irmão, se alguém caiu nesse golpe, tá aqui, não quero lhe desmerecer, tá? Mas é bom que aprende, né? Mas você já viu aquele golpe? Você dá R$1.000 e vai ganhar 10 mil. Por que tem tanta gente caindo nesse golpe? Por causa da ambição, do desejo por mais. Por isso tem tanta gente indo nessas igrejas. E são as igrejas que vai estar mais cheias, meu irmão. Mas não são igrejas com crescimento verdadeiro na palavra. São inchadas, são balões enormes, mas vazios por dentro. Obrigado pelo seu testemunho. O seu nome, meu irmão, não falou? Jabes. Chaves. Deus abençoe, irmão Chaves. Amém. Mais alguém quer contribuir? Lá, ó.
Boa tarde. Boa tarde. O meu testemunho não é uma pregação, mas cabe muito no que a gente está dizendo. Eu normalmente, busco sempre pregar qualquer grupo de amigos, né? Por meio de amizade. Não numa questão de superioridade. Não, eu estou aqui em cima e estou pregando para você. Não, eu sou amigo da pessoa e por isso eu prego para a pessoa. É muito mais fácil. E um desses meus colegas, assim, ele chegou em mim. Sabe aquele rapaz que senta ali na frente? Ele conversava com a gente, mas disse que ele virou crente. E ele nem olha mais na nossa cara. Tal. Fui atrás dele, conversei com esse rapaz. E ele me descascou, falando, não, você não devia conversar com esse povo, você não é crente, não sei o que e tal. Daí eu falei, mas qual que é seu objetivo como cristão? Ele olhou bem para minha cara assim e falou, ué, comer o melhor dessa terra. Daí eu, comer o melhor dessa terra? Você não quer salvar as pessoas, né? Você não está interessado em trazer salvação para as outras pessoas? Não, a salvação é Deus que dá a quem Ele quiser e tal, e falando desse tipo. Não vou falar o nome da igreja que ele é, mas é um reflexo do que ele ouve, né? Um reflexo do que ele ouve na comunidade que ele era, que ele, além de tudo, é uma coisa tão material, o evangelho vira algo tão material, que inclusive também vem no pacote de é material e é só para nós que está aqui. É material, é a bênção, e se eu falar com outra pessoa que não é cristã, Deus não vai me abençoar. E o comer melhor dessa terra não vai chegar para mim. E é isso. Para tu ver, né, a visão tão errada, que se tu parar pra pensar, não faz nem sentido ele estar vivo. Então vai pro melhor dessa terra que está no céu, ué. Se a gente está aqui, não é para comer no melhor dessa terra, a gente está aqui para um propósito maior. Levar pessoas a Jesus Cristo enquanto há tempo. Então, às vezes, a gente é tão simples para nós, mas às vezes a pessoa está tão presa, meu irmão. Teu nome, perdão? Arthur, às vezes a pessoa está tão presa nessa visão errada que é difícil de ajudar ela a sair. O melhor caminho é pelo que ela realmente acredita. Se ela ainda está lendo a Bíblia, ajudar ele a enxergar pela Bíblia. Mas ore pelo seu amigo, cara. Ore para ele tirar essa percepção errada das coisas. Entender que a gente tem um propósito maior. Jesus não estava preocupado em comer o melhor dessa terra. Não é a preocupação de Jesus, não é a preocupação de Paulo, de Pedro, porque vai ser a minha. Então, é igual, volta aquilo lá, modelo. Que modelo que a gente está seguindo? Por que ele está nessa visão? Porque às vezes está seguindo lá no Instagram, na internet, pregadores que mostram isso, que só tiram foto com o melhor dessa terra, ao invés de se inspirar naqueles que entregaram sua vida por amor a Cristo. Gente, isso aí é básico para nós, mas tem se perdido. Será que vai ser básico para a próxima geração se a gente não passar adiante? Essa que tem que ser a nossa pergunta. Obrigado, Arthur, pela sua participação aí. E é isso. Mais alguma contribuição? Não? Nós vamos para o nosso intervalo. Veja, isso aí foram reflexões breves sobre 2 capítulos aqui do livro. Tem muita coisa a mais, não vai dar para a gente ver tudo, mas na próxima parte tento avançar mais um pouco. A gente vai ter um coffee break agora, né, Rafa? Quer trazer instrução aí para o povo? Aí, só uma fala. Você falou que busca falar de igual, não de cima para baixo. Não se sinta, se quiser eu desço ali, meu irmão, posso falar ali. Mas só estou aqui em cima para poder enxergar melhor, né? Mas não estou falando de cima para baixo, não. Os desafios que eu apresento aqui, gente, só um parênteses importante. Por que eu escrevi esse livro aqui? Porque quando eu li o Sociedade do Cansaço, eu estava lendo um livro de um filósofo. E foi tanto tapa na cara que eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. E mudando a minha vida, fui percebendo que tinha coisa errada na minha vida, que era um erro geral da igreja. E comecei a escrever esse livro com esse propósito de despertar outros nos erros que eu caí também. Então, aqui não tem ninguém melhor falando para ninguém, tá? É juntos. Valeu? Amém. Quem está gostando, levanta a mão. Glória a Deus, né, irmãos? Que bom ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, os desafios que nós somos chamados pela graça de Deus a enfrentar, a começar pelas nossas convicções, que muitas delas fundamentadas de forma erroneamente. Meus irmãos, aquele que está aqui, muito bom que você está aqui, mas que porventura ainda não fez a inscrição, por gentileza nos procure ao